Félix Torres, Félix Torres. Ai, Jesus, Félix Torres, eu te amo, Félix Torres, genial, você me faz me questionar por que eu não virei jogador de futebol, por que eu não insisti mais? Se você, Félix Torres, é jogador de futebol, você com esse raciocínio desse tamanho, com a cabeça que não funciona pra nada, um jogador que liga e desliga com uma velocidade que é absurdo, se você, além de tudo isso, ainda consegue ser convocado pra jogar em uma seleção, eu devia ter tentado um pouco mais, mano. Talvez eu conseguisse, velho. Talvez eu conseguisse. Cara, o Félix Torres, hoje ele fez uma das coisas mais absurdas. Eu achei que a expulsão contra o Palmeiras ia ser o ápice dele. Mas ele nos surpreende mais e mais. E graças ao nosso querido Félix Torres, a gente teve uma dificuldade enorme para ganhar de um time horrível, que é esse do Racing do Uruguai. Mas ganhamos, mano. Mesmo com um a menos desde o minuto 1, porque começou o jogo, o Félix Torres tá jogando, cara, tu já tá com um a menos. E aí ele fez a proeza de, além de já tá lá dentro de campo irritando, ele conseguiu ser expulso e irritar a gente mais ainda. Parabéns, Félix Torres. Vamos falar de Corinthians 1, Racing do Uruguai 0. Jogo válido pela Sul-Americana, vitória assim. Se quer continuar na Sul-Americana, tinha que ganhar hoje. Era um jogo que, mano, tinha que ganhar. E a gente ganhou. Foi difícil, foi sofrido, não era pra ser assim, mas as circunstâncias do jogo fizeram com que a partida fosse amarrada, com que a partida fosse tensa, com que o clima fosse hostil ali dentro de campo. Mas o Corinthians se portou bem, fez, mesmo com a menos, valer a qualidade do seu elenco. E ganhou de uma equipe, como eu já disse, fraquíssima do Racing do Uruguai. E agora tudo embolou. O grupo tá embolado. O Corinthians tem totais chances de se classificar ainda em primeiro lugar. Vai depender da gente vencer os nossos próximos jogos. Vamos lá, vamos falar do jogo. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal do Torcedor Corintiano. Deixe seu like, ativa o sininho da notificação, comenta no vídeo, compartilha com seus amigos o canal do Torcedor Corintiano. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Corinthians 1, Racing 0, vitória com gol de Ángel Romero. E assim, rapaziada, antes de tudo, assim, vamos falar um assunto breve. Novamente, Orlando Ribeiro, treinador do Corinthians. O Corinthians ainda não conseguiu fechar com um treinador. Se você acompanhou o último vídeo que eu postei no canal, o Tite não veio, mais uma vez não veio, por questões de saúde mental, por questões psicológicas, enfim, o Tite já é passado. E aí a gente voltou as nossas cartas para Dorival Júnior. E o que parecia que tudo estava se encaminhando para um desfecho relativamente rápido com o Dorival, aparentemente as coisas mudaram. O Fabinho tinha ido para Santa Catarina para resolver os imbrólios, já que o Dorival reside lá, e voltou sem ter uma definição. As informações eram de que o Dorival estava pedindo um valor absurdo para fechar com o Corinthians. E eu tinha comentado isso no último vídeo. Será que vale tanto dinheiro assim no Dorival Júnior? Que eu acho um treinador bom, mas ele não é o Guardiola, ele não é o Klopp, ele não é o Ancelotti, ele não é a elite do futebol. No futebol brasileiro talvez ele seja o mais alto escalão. Mas será que vale a gente fazer um investimento tão alto assim? Eu vi hoje informação de valores girando aí acima da casa de 2,5 milhões para ele e para a comissão técnica. Eu não sei se é verdade, mas assim, é muito dinheiro, rapaziada. Mas, dito tudo isso, hoje foi mais um jogo que eu acho que ficou claro que a gente precisa de um treinador. O Orlando Ribeiro não está preparado para assumir o comando do Corinthians. E aí cabe ao Augusto, Fabinho e toda a diretoria. Pô, tá difícil com o Dorival? Cara, a gente tem que ter mapeado outras opções. Eu entendo que as pessoas vão falar, porra, trazer um estrangeiro é sempre difícil adaptação. Cara, mas o elenco do Corinthians tem bastante cara, além de cascudo, bastante cara estrangeiro também. Talvez você trazer um cara sul-americano que, mesmo que não entenda o futebol brasileiro, tendo essa quantidade de jogadores já rodados lá fora, jogadores da América do Sul, jogadores europeus, talvez esses caras consigam fazer com que essa integração com o técnico sul-americano seja mais fácil.
do que se você chega num time que tem 1 ou 2 estrangeiros. Talvez. É só uma hipótese. Porque se não tá indo no Dorival, não dá pra ficar esperando, sei lá, algum outro técnico ser demitido. O Carille não tem como, gente. Quem fala em trazer o Carille tá moscando, ficou no passado. Mas assim, tem que se movimentar. A gente precisa de um treinador. Falando agora do jogo especificamente. Cara, o Corinthians... O Félix Torres é expulso com 13, 14 minutos de jogo. Só que o Corinthians já tava mal antes disso. O Corinthians começou o jogo muito mal. Tomando um certo sufoco, tendo um certo trabalho que a gente não esperava. O que eu esperava contra o Racing do Uruguai era... Apitou o árbitro, começou o jogo... É o Corinthians lá dentro do campo dos caras. É o Corinthians lá em cima, sufocando, gerando perigo, gerando ataque, gerando chance. E o gol ia sair com naturalidade. Porque eu tinha na minha mente o Racing do ano passado, o Racing do Uruguai que a gente enfrentou no ano passado. E eu tinha alguns lances que eu vi do Racing nessa Sul-Americana. Um time frágil, um time com pouca qualidade e um time que provavelmente seria superado facilmente pelo Corinthians. E não foi o que a gente viu mesmo antes da expulsão. A gente viu um Racing atacando, um Racing gerando dificuldades e um Corinthians sem conseguir sair com a bola da marcação do Racing. Tinha a questão que chove muito aqui em São Paulo, tava chovendo muito lá no estádio, isso pode influenciar? Pode. O campo fica mais pesado? Fica. Tem a questão, às vezes, de desconcentração? Pode ser que tenha. Mas o Racing já era superior. Até que o Félix Torres é expulso com 14 minutos do primeiro tempo. Uma expulsão assim que... Mano. Beiro inacreditável, velho. Assim, beiro absurdo. Primeiro, a gente acha que a arbitragem só do Brasil é ruim, né? Cara, a arbitragem acho que do mundo é ruim. Porque, assim... Eu me questiono muito, se o árbitro não teve capacidade de expulsar aquele cara ali ao vivo, no ar, que na hora que eu vi, eu falei, mano, é expulsão, velho. Imagina comigo o inverso. O Corinthians lá vai jogar contra o Huracan lá na Argentina, um caldeirão, um clima. Se o cara faz a mesma coisa e o juiz não expulsa, quem garante que ele vai ter peito do VAR chamar e ele lá expulsar? As pessoas reclamam do VAR, mas se você tirar o VAR, será que esses caras vão conseguir apitar? Porque parece que não, velho. E olha que era a favor da gente. Porque a entrada do Félix Torres foi bizarra, mano. Porque primeiro vem uma bola tranquila pra ele dominar, ele não consegue dominar uma bola. Eu fico... Um jogador profissional, que ganha milhares e milhares de reais por mês. De seleção equatoriana, que porra, Luiz, é o Equador. Mano, o Equador hoje tá na frente do Brasil. O Equador tem uma seleção ajeitada. Um jogador desse não conseguir dominar uma bola daquela... Eu fico lá... Meu Deus... E aí, beleza, você não conseguiu dominar? Tranquilo, mano. Vai lá, cerca o cara, qualquer coisa, faz uma falta tática pra não tomar contra-ataque. O Félix Torres não, mano. Ele dominou a bola, ele viu que a bola espirrou. Malandro, eu vou com a trava das duas chuteiras na canela pra roubar a bola. Afinal de contas, se eu não roubar a bola, eu quebro a perna do cara, velho. De uma ou outra. Ou eu tiro a bola ou eu quebro a perna, não tem meio termo. Mas assim... Porra, você é um zagueiro do Corinthians, um clube gigantesco. Você já tá com vários questionamentos do torcedor. O torcedor não é seu parceiro, não gosta de você. Tu dá uma dessa, mano. Contra o Palmeiras, depois teve a zoeira entre os caras do time. Pá, o Félix vai ter que dar o bicho pro Hugo. A gente ganhou. Tanto a torcida quanto os jogadores passaram um pano. Só que se você começa a fazer isso sistematicamente, daqui a pouco não vai ter mais ninguém passando pano pra você. E aí, pra mim, entra uma questão simples. O João Pedro Choque, ele falhou contra o Barcelona de Guayaquil. Ele saiu de um cara que estava sendo alçado a voos maiores pra um cara que a gente não ouve mais falar. Ele tá atrás de Gustavo Henrique, de Félix, de Kaká, de André Ramalho, de Ranieri como zagueiro, de todo mundo. Isso tem que ser feito com o Félix Torres. O Félix Torres tem que ir lá pra baixo. Eu nem concordo com o que fizeram com o Choca, mas o Félix Torres tem que pegar o elevador e ir lá pro buraco do planeta, velho. E não pode, durante muito tempo, voltar a jogar pelo Corinthians. E isso eu digo mais. Se na janela do meio do ano chegar uma proposta relativamente boa,
tchau Félix Torres. Eu era um cara que falava assim, pô, o Félix Torres, ele oscila bastante. Às vezes ele vai bem, às vezes ele vai mal. Mano, não dá mais, velho. Horrível. E ele prejudicou muito o Corinthians. Porque o Corinthians faz mais 15 minutos muito ruins, onde o Racing dominava, o Corinthians não conseguia trabalhar, até que aos 30 parece que ativa um bagulho no Corinthians que ele fala assim, mano, esse time dos caras é ruim, velho. A gente com um a menos dá pra ganhar deles, velho. E aí o Corinthians começa a jogar bola. E mesmo com um a menos, o Racing começa a recuar, e o Corinthians começa a criar chances. Tenta aqui, tenta ali, o jogo não ia, não tava fluindo a última finalização, a finalização derradeira. O Yuri Alberto pra mim fez um jogo ruim. O Romero tentava, mas as coisas não fluíam. O Memphis também. E aí foi se destacando pra mim a dupla de volante que ficou no jogo. Carrilho e Bidon. Tentando controlar, tentando gerenciar o jogo. Tentando fazer as ultrapassagens. Dar a bola. O Mateuzinho fez uma partidaça hoje. O Ranieri fez uma partidaça hoje de zagueiro. Talvez seja algo pra se trabalhar. Botar o Ranieri de zagueiro. E aí sim você buscar o primeiro volante. Talvez o Martinez. Porque a gente tá vendo que zagueiro é uma carência. Uma carência importante. Então talvez teste o Ranieri, que jogou muito bem hoje. Ranieri, Mateuzinho, Bidon, Carrilho, partidaças dele. E o Corinthians vai pro segundo tempo como? Com o peito cheio. Fala, mano, dá pra ganhar desses caras. E aí no segundo tempo, as coisas continuam fluindo e rapidamente. Antes dos 10, o Corinthians faz um gol com o Romero na cobrança de escanteio do Memphis, que a arbitragem assinalou saída de bola. Juro pra vocês que nas câmeras que eu vi, eu falei, não saiu, bola dentro, quem falar que saiu é ladrão. Gustavo Henrique cabeceia, o Romero faz o 1-0, que era até justo, mano. Porque a gente tinha um a menos e jogava melhor que os caras, velho. Um jogo pegado, um jogo amarrado, um jogo catimbado, um jogo de confusão, um jogo que termina o Orlando Ribeiro mexendo no time, substituindo o Yuri muito mal no jogo. Ele tenta mexer, bota Maicon, bota Martinez, bota Charles, bota o Coronado, e o time termina tomando um sufoco. O Hugo, importante, fez boas defesas, passa muito mais segurança do que o Donelli, não tem como não, porra, falar ao contrário disso é loucura. O Hugo passa muito mais confiança do que o Donelli, ele faz uma defesaça numa bola no alto, ele bate roupa em um aí, depois se recupera fazendo uma defesaça que o Mateuzinho completa tirando, mas é um outro nível de goleiro, não tenho o que falar. De tudo, gente, pra tirar desse jogo mesmo contra o adversário pior, a gente poderia usar essa desculpa, mas tendo um a menos, o campo pesado, um jogo catimbado, um jogo de campeonato sul-americano, é tudo aquilo que a gente exige do Corinthians. Jogue o jogo como se fosse campeonato da América do Sul. O jogo na América do Sul, você tem que dar mais. É carrinho, é voadora, é porrada, é meter a mão na cara dos malucos. O Ranieri meteu, podia ter sido expulso, mas é tumultuar. Até o Breno Bidon, que deve estar tomando whey, não é possível. Será que o Breno Bidon virou um novo patrocinado aí das marcas de whey? Porque tá metendo o corpo, tá bravinho, tá nervoso. É isso. Jogo de Sul-Americana, ainda mais quando você veste essa camisa, você tem que entregar além do técnico, além da tática, é vontade. E hoje teve muito isso mesmo. Agora, Huracan tem 7, né? Huracan 7, deixa eu ver. Huracan 7, América de Cali 5 e o Corinthians fica com 4 pontos. Corinthians enfrenta América de Cali em casa, Racing fora e Huracan também fora. Óbvio, tem que ganhar do América de Cali com toda certeza e dá pra ganhar o Racing do Uruguai lá com tranquilidade, de verdade. O time do Corinthians é muito superior que o time dos caras, o time do Corinthians tem muito mais qualidade do que o time dos caras. Ano passado a gente só não ganhou lá porque se acovardou. Se tivesse continuado em cima, dava pra ter ganhado. Então assim, dá pra fazer 10 pontos, dá pra chegar no jogo contra o Huracan pra brigar pela primeira posição. Lembrando, o primeiro se classifica direto pro mata-mata mesmo. O segundo vai para um pré-mata-mata. A gente não quer. Diminui, passando em primeiro, é menos jogo para jogar, é menos chance de ser eliminado. Então vamos brigar pela primeira posição. Destaque positivo do jogo. Breno Bidon, gostei muito do jogo do Breno Bidon. Mateuzinho, que para mim foi o cara da partida. Eu ia colocar o Carrilho, mas eu coloquei o Ranieri.
foi jogar de zagueiro, jogou muito bem, botei o Ranieri e coloquei o Romero pelo gol. Eu sempre tendo a colocar o cara que faz o gol como destaque, porque o gol é o lance mais importante do jogo. Mas assim, como um todo, a partida do Romero não foi um espetáculo, mas ele também não foi mal. E aí coloquei 4 positivos, acabei colocando só 2 negativos, coloquei o Félix Torres como o ápice do negativo, o ápice, e o Yuri Alberto, que pra mim foi mal na partida hoje. Eu sei que era um jogo cruel, um jogo difícil pro atacante, mas as bolas que chegaram pro Yuri Alberto, ele não conseguiu fazer o jogo fluir. E assim, nessas partidas, você tem que ser o mais eficiente possível. É isso, rapaziada, não se esqueçam. Se vocês querem o Félix Torres longe do Corinthians, deixa seu like, se inscreve no canal. Às vezes isso chega lá no Corinthians e eles falam, mano, os caras deixou muito like lá no canal do Luiz, mano, no canal do torcedor corintiano. E ele pediu pra fazer isso quando quem queria o Félix Torres fora. Ajuda nós, deixa seu like, se inscreve no canal. Agora, final de semana, tem o Flamengo. Vamos torcer pra que antes disso eu volte aqui pra trazer a informação de quem é o novo treinador do Corinthians. É isso, rapaziada, agradeço demais vocês. Forte abraço e vai Corinthians!